Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora aplicar o conhecimento de soluções, comportamento de soluções de sistemas lineares com coeficientes constantes ao caso de sistemas lineares com coeficientes periódicos via o teorema de Floquet. Então, recordando o teorema de Floquet, se eu tiver uma matriz fundamental de um sistema linear, né, com coeficientes periódicos, um sistema linear não autónomo, agora este A de t não é constante, ele depende de t, mas depende de t periodicamente. A função A de t, família A de t de operadores, é tal periódica. Então, o teorema de Floquet diz que o φt mais tal é igual a uma certa matriz vezes o φ de tal. Okay? Então, esta matriz especial vai ser importante. Existe uma certa matriz B, que pode ser complexa, que é o logaritmo, ou seja, a exponencial de tal B é igual a esta matriz especial que aparece aqui, né, que é o que faz passar, digamos, a transformação no período da matriz fundamental, de família fundamental. Okay? Então, existe este logaritmo, que pode ser complexo, em geral. Existe também uma família de matrizes tal periódica, que também pode ser complexa, né? De tal forma que a nossa matriz fundamental do sistema, a menos de uma mudança de coordenadas periódica dada pela matriz y de t, ela é essencialmente a solução, né, de um sistema linear com coeficientes constantes. Ou seja, o φ de t é y de t vezes a exponencial de tb, em que b é uma matriz com coeficientes constantes. Além disto, se eu olhar para matrizes 2 tal periódicas, se eu permitir trabalhar com mudanças de coordenadas de período 2 tal, existe aí uma matriz real, 2 tal periódica, de fato, que satisfaz que é elevado a 2 tal R, né, é igual à nossa matriz φ0 menos 1 φ de tal, e existe uma família de matrizes 2 tal periódicas, matrizes reais, de tal forma que eu agora consigo escrever a minha solução fundamental como a solução de um sistema linear com coeficientes constantes reais vezes uma certa mudança de coordenadas, agora 2 tal periódica. Ok? Então isto permite-me reduzir a solução de um sistema linear com coeficientes periódicos. Isso pode ser reduzido a partir de uma mudança de coordenadas periódica, pode ser reduzido à solução de um sistema linear com coeficientes constantes. Okay? É difícil, em geral, não é fácil determinar esta matriz e, portanto, não é nada fácil determinar esta matriz em cada caso. Portanto, este é um resultado teórico, ok? Na prática, muitas vezes é necessário fazer uma análise numérica sofisticada para poder calcular isto, ou então usarmos mais teoria ainda para tentarmos tirar informações sobre estas matrizes, a matriz B ou a matriz R, né? E a matriz φ tal. Okay? Não é tão imediato tirar essas conclusões em cada caso particular, é bem sofisticado em geral, mas este teorema nos diz que é possível entender as soluções deste sistema usando um sistema linear com coeficientes constantes. E, portanto, nós podemos usar toda a teoria que temos estudado. Okay? Então, a solução fundamental pode ser escrita deste jeito. Então, soluções de uma EDO homogénea periódica são combinações lineares periódicas de soluções de uma equação diferencial linear autónoma, né? X igual a bx, com coeficientes constantes. Ok, então a matriz é elevada a tal b, que é esta matriz aqui, φ0 inversa vezes φ tal, chama-se a monodromia do sistema x' igual a tx. Tá? E vamos agora aplicar os resultados sobre o comportamento das soluções x' igual a bx via o espectro da monodromia às soluções do sistema inicial periódico. Okay?
Vamos dar aqui um exemplo importante. Os autovalores de A de T não influenciam necessariamente o comportamento das soluções de x' igual a tx. Isto parece meio contraintuitivo, mas é assim que as coisas são. Ou seja, se eu conhecer os autovalores de A de T, eu em princípio poderia pensar, bom, se os autovalores de A de T são sempre de um certo jeito, por exemplo, se todos eles têm parte real negativa, talvez eu devesse ter necessariamente um poço. Quando eu faço a solução, quando eu olho as soluções 2 tal periódicas, talvez todo mundo seja contrativo, todo mundo está convergindo para a origem. Não, não é assim, não é tão simples, é bem mais complicado. Então, consideremos como um contra-exemplo para esta intuição, consideremos a família de operadores 2π periódica, que é dada por esta família A de T aqui. Okay? Ela é claramente 2π periódica. E observemos que o determinante de A de T é 2 menos alfa e o traço de A de T é alfa menos 2. E quer o determinante, quer o traço, não dependem do tempo. Apesar de a matriz A de T ser uma matriz que depende de T, claramente, né? O seu determinante e o seu traço são constantes, não dependem do tempo. E, portanto, o espectro dela é constante. E é dado por estes autovalores. Eu tenho aqui dois autovalores que são sempre os mesmos, né? Porque eu posso calculá-los usando o determinante e o traço. Okay? Porque isto é uma matriz 2x2, né? Então, a equação característica, o polinômio característico de A de T, vocês podem calculá-lo usando o determinante e o traço. Essencialmente é igual a, digamos, lambda ao quadrado, menos o determinante, vezes lambda mais o traço. Okay? Então nós podemos calcular as raízes, que são sempre iguais, usando o determinante e o traço. Então observemos que para alfa menor que 2, os autovalores têm parte real negativa, porque reparem, se alfa é menor que 2, então esta expressão que está aqui dentro da raiz quadrada, ela é negativa. Okay? E vai aparecer aqui um número complexo. Vai ser a parte imaginária. E aqui tem a parte real. Okay? Então, parece indicar, né, se eu tiver um alfa menor que 2 próximo de 2, que as soluções de x' igual a tx, elas convergiriam para a origem como se fosse um poço linear, porque sempre eu vou ter autovalores, todos os autovalores com a parte real negativa. Nessas condições, ok? Com esta família. Mas isso não é verdade. No entanto, né, a equação dada, x' igual a t de x, com aquela família A de t, ela tem soluções explícitas. Né? Nós podemos verificar por substituição que estas duas famílias, x1 de t e x2 de t, são soluções daquele sistema. Né? E observem também que quando eu tenho alfa maior do que 1, né, esta solução, x1 de t, ela é ilimitada. Né? Isto aqui vai para o infinito, quando o t vai para o infinito. Então, a norma deste vetor, quando o t cresce, cresce sem limite. Okay? Então, eu tenho esta solução ilimitada, quando o alfa é maior que 1, e esta solução, ao contrário, ela sempre converge para a origem, né? Porque o e elevado a menos t vai para zero quando t vai para o infinito, né? E aqui reparem que não depende do parâmetro alfa, né? Ok? Portanto, quando o alfa está entre 1 e 2, nós temos o quê? Nós temos duas soluções que se comportam de maneira semelhante a um sistema hiperbólico com índice 1, pois o x2 vai para zero, ok? Este x vai para zero, o x1 vai para o infinito, e para alfa entre 1 e 2, o espectro de A de t está sempre contido no conjunto dos complexos com parte real negativa. Okay? Então eu tenho um x' igual a t de x, o A de t para todo t tem um espectro sempre só com autovalores de parte real negativa. Okay?
E eu poderia pensar que, bom, vou ter um poço, mas não. Tenho aqui um exemplo, eu tenho uma direção, eu tenho uma solução que converge para a origem, tenho uma outra solução que se afasta da origem. Okay? É como se fosse um caso hiperbólico. Tá? Um caso hiperbólico tipo Sela. Né? Então, apesar de eu ter, né, o espectro sempre contido no lado esquerdo do eixo imaginário. Okay? Este é um exemplo interessante para mostrar que nós não podemos usar as informações do A de T para cada T para concluir o comportamento global das soluções do sistema periódico. Okay? Monodromia e soluções de x' igual a t de x com coeficientes periódicos no final de cada período. Então, como é que nós vamos usar isto? Okay, dada a condição inicial, x de 0 igual a x0 para x' igual a t de x, nós temos que o x tal, no fim de um período, é igual ao m de x0 por definição de m. O m é aquela transformação que eu aplico, né, quando eu pego numa condição inicial e ando no tempo de um período. Okay? Então, usando a periodicidade, eu sei que AT mais tal é igual a AT para todo o t. E se eu tomar o m de x0 agora como uma nova condição inicial, aí segue que o x, digamos 2 tal, passa a ser o m do m de x0 e, portanto, o x 2 tal seria m ao quadrado de x0. E assim sucessivamente. Então, o x k tal, para k de 1, 2, 3, 4, etc., seria m elevado a k vezes x0. m vezes m vezes m vezes m vezes m é x0. Assim, para entender o comportamento de longo prazo de qualquer solução x' igual a t de x, basta entendermos o comportamento de m elevado a k. Os autovalores de m são chamados os multiplicadores de Floquet. Ok? Voltando ao exemplo. Nós tínhamos estas soluções, ok? E vemos que elas são linearmente independentes. É fácil de verificar, porque reparem que o seno menos seno, seno, cosseno são ortogonais, são vetores ortogonais. E no início, para t igual a 0, elas dão o x1 de 0 e o x2 de 0 são a base canónica. Portanto, o φ de t com x1 de t e x2 de t, nas suas colunas, ou linhas mesmo, é uma matriz fundamental do sistema. E para τ igual a 2π, né, nós temos a monodromia, que é o φ de 2π, já que o φ de 0 é a identidade. Temos a nossa monodromia M, que tem esta expressão. É só substituir t por 2π aqui. Ok? E como a matriz é diagonal, imediatamente já sabemos quais são os autovalores, é automático. Os multiplicadores de Floquet, então, são E elevado a 2π alfa menos 1 e E elevado a menos 2π. Se eu tiver o alfa maior do que 1, automaticamente eu tenho que este valor aqui, né, é positivo e é maior que 1, perdão, este é maior que 1 e este é menor que 1 sempre. Okay? Suponhamos que o x0 é um autovetor de m com um certo autovalor μ, ou seja, o xk tal seria mk de x, é a mesma coisa que μ elevado a k de x0. Okay? Eu posso reescrever isto como a exponencial de k vezes log de μ vezes o x0. Essa é uma reescrita. Mas o log, o logaritmo de μ, diz-se agora o expoente de Floquet. É um caso particular de uma noção muito importante em sistemas dinâmicos, que nós não vamos tratar neste curso, que é a noção de expoente de Lyapunov. Né? E, pelo teorema de Floquet, observem que o x de k tal é igual a y em k tal vezes e elevado a k tal b vezes x0. E isto, como é periódico, isto é a mesma coisa que y em 0. E, portanto, isto nós sabemos que é igual a k logaritmo de μ x0. Portanto, com k igual a 1, vemos que o x0 é um autovetor desta transformação, né, com autovalor elevado a log μ.
ou seja, μ, né? Ou seja, o espectro de M, de fato, é o exponencial do espectro de B. Okay? Isto é um caso geral, de fato. Né? Tem um exercício na lista do curso sobre precisamente isto com mais generalizado, ou seja, que se eu tiver que uma certa transformação, uma matriz é exponencial de outra, né? Então o espectro da matriz é o exponencial do espectro, né, da outra. Okay? Então tem um exercício na lista para vocês obterem isto de forma geral. Então daqui nós deduzimos o quê? Se todos os autovalores de B tiverem uma parte real negativa, okay, e os autovalores de M, né, tiverem módulo maior que 1, então as soluções se comportam como num poço linear. Então eu posso tirar essa conclusão, mas eu não tenho que olhar para os autovalores para o espectro de ADT. Tenho que olhar para os autovalores para o espectro da monodromia, né, ou se vocês quiserem, para o espectro da matriz B. Okay. Analogamente, se todos os autovalores de B tiverem parte real positiva e os autovalores de M, né, módulo menor que 1, então as soluções de x' igual a t de x se comportam como numa fonte linear. E, claro, se a matriz B for hiperbólica, então as soluções de x' igual a t de x exibem um comportamento de soluções de um sistema linear hiperbólico com o mesmo índice de x' igual a b de x. Okay? Eu vou traduzir tudo em termos da exponencial do B, né? Ou em termos da monodromia M. Okay? Então isto aqui nos diz o que é que nós temos que olhar para entender o comportamento de longo prazo de um sistema linear periódico. Okay? Temos que olhar a monodromia. Em particular, nós podemos pensar também em interpretar isto como uma iteração de um sistema linear discreto, ou seja, eu posso pensar em olhar esta iteração, eu pego num ponto e transformo esse ponto em um vetor, transformo esse vetor por uma aplicação linear e aplico de novo, e aplico de novo, e aplico de novo e tento entender para onde vai convergir isso. Isso é uma iteração de sistemas discretos, ou podemos pensar num sistema linear discreto. Discreto porque agora eu estou fazendo de conta que o tempo salta de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, etc. Enquanto que um sistema linear contínuo, é o que nós temos estudado até aqui, é a solução de uma equação x' igual a de x, né? E a solução depende do tempo, sendo o tempo um número real. Okay? Bom, observemos que se eu tenho um problema, que eu quero olhar uma iteração deste tipo, eu quero olhar os iterados sucessivos de uma certa matriz, uma potência de matriz, nós podemos sempre assegurar que existe uma B de tal forma que M é igual a E elevado a B. Ok? Complexa. Ou podemos assegurar que existe uma B tal que o M ao quadrado é elevado a B. Ok? Esse é o outro resultado que nos dá sempre uma solução real. Então, nós podemos entender o comportamento de Mn via o comportamento de E elevado a B elevado a N, ou seja, exponencial de NB, via o espectro de B. Como o espectro de M é exponencial do espectro de B, nós podemos usar o conhecimento de soluções de sistemas lineares com coeficientes constantes para entender o comportamento de iterados de M. Okay? Ou seja, eu posso, a partir daqui, dizer que, bom, se o espectro de B tiver parte real, todo mundo tiver parte real negativa, ou seja, se o espectro de M estiver dentro do círculo unitário, a exponencial vai estar dentro do círculo unitário, então eu tenho um poço. Eu tenho todas as órbitas, todas as trajetórias convergem para a origem. Né? E depois assim sucessivamente. Se todo o espectro de B tiver parte real positiva, então o espectro de M está fora do círculo unitário, né? E o comportamento é como se fosse uma fonte. Todos os iterados, para quaisquer vetores iniciais x0 não nulos, eles se afastam e vão para o infinito. Okay? E depois tem o caso hiperbólico, etc. Vamos agora considerar a possibilidade de arrumar soluções periódicas para equações diferenciais lineares com coeficientes periódicos.